E aí galera, eu voltei hoje para falar daquele assunto, aquele nosso assunto que eu sei que você gosta, séries de TV. Então hoje a gente vai conversar sobre Homecoming. A segunda temporada está disponível na Amazon Prime Video e a gente vai bater um papo para ver se essa série manteve a qualidade da primeira temporada, se deu uma decaída. Vamos ver tudo o que aconteceu e vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos começar? Antes da gente começar a falar sobre a segunda temporada, vamos fazer um resuminho da primeira, né? A gente já deu uma esquecida, já passou um tempo. Vamos fazer um resuminho aqui, eu e você. Seguinte, primeira temporada de Homecoming, a gente conhece a Hailey Berryman, uma doutora psicóloga que ela está fazendo tratamento com ex-veteranos de guerra. Ela é interpretada pela Julia Roberts e ela está fazendo esse tratamento com ex-veteranos de guerra para que eles possam ser ressocializados na sociedade americana e possam ter os seus traumas de guerra suavizados. O que eles não sabem é que, na verdade, eles estão nesse espaço de tratamento e lá eles fazem as refeições deles, moram lá durante um tempo no período de tratamento. Só que o que acontece? Eles recebem substâncias na comida para que eles sejam, eu não vou dizer anestesiados, mas para que eles esqueçam os traumas de guerra. Então eles começam a ter lapsos de memória. A série Homecoming, para quem não sabe, ela é uma das poucas séries que é baseada em outro material, mas que não é um livro, nem um filme que já tenha sido feito antes. Homecoming é baseada em um podcast, isso mesmo, podcast com o mesmo nome, Homecoming, que faz parte da Gimlet Media. Então, para quem quiser ouvir esse podcast, daquela treinada no inglês, está no trânsito, está indo pro trabalho, está voltando, está no ônibus, não tem tempo de ver a série, então pega o podcast, tem o mesmo nome, Homecoming, e vai ouvindo. Ele tem todo o enredo da primeira temporada, tá bom? O interesse na adaptação da série do formato de podcast para a TV veio pelas mãos do Sam Esmail. Eu não sei se o nome dele se fala assim mesmo não sei se eu estou pronunciando certo. Mas o Sam Esmail, ele é também desenvolvedor e showrunner do Mr. Robot. Então, a gente já tem aí um outro trabalho dele, de referência dele. E ele foi quem desenvolveu e adaptou brilhantemente a primeira temporada de Homecoming do podcast para a TV. E o interesse do Sam para desenvolver essa série de TV baseada no podcast, segundo ele, veio pela questão dos personagens. Os personagens eram tão bem desenvolvidos e a tensão, o suspense contido em cada personagem fazia com que a história não precisasse de grandes explosões, grandes ações. Então isso conquistou ele. This is about your future. We're here to help them. You should think very carefully. I can take care of him if you want. Look, we're here to help them. What did she know? You're worried? Aren't you? Yes, I am. Agora sim, vamos falar sobre a segunda temporada. A segunda temporada da série segue os acontecimentos pós-cena de pós-créditos da primeira temporada. Tem uma cena de pós-créditos na primeira temporada, para quem ainda não prestou atenção, quando acabou o episódio tirou, tem uma cena lá, tá bom? Que é onde acontece uma demissão de um dos chefões do projeto Homecoming, que fez os veteranos de guerra ir lá esquecerem seus traumas e tudo mais. Então assim segue a segunda temporada. A gente começa a segunda temporada num barco, no meio do nada, sem lembrança nenhuma. É assim que a Alex, personagem da Janelle Monáe, acorda na segunda temporada. Como ela acorda nesse barco no meio do nada, sem lembrar nem o nome dela, aí é que vai começar a saga do vaqueiro dessa garota. E pra quem não entendeu a referência, joga lá no Google, Saga do Vaqueiro, Mastruz com Leite, que você vai achar essa história. Mas voltando, a personagem da Janelle Monáe, ela começa a seguir os passos dela, tentando recobrar aonde ela foi, o que aconteceu antes, para poder se encaixar de volta e saber quem ela é. Então ela vai refazendo os passos e descobrindo aos poucos quem ela é, de onde ela veio,
por que ela estava ali, e é uma jornada bacana, é uma jornada interessante. O que me chamou muita atenção nessa segunda temporada foi a direção de fotografia. A série traz uma fotografia incrível logo no primeiro episódio. A gente vai ver muitas cenas com uso de grua, com câmera sempre em movimento, com câmera zenital, que é quando a gente filma assim de cima, você vê só a casa, sabe assim? Parece que você tá vendo uma planta baixa da arquitetura. Então é isso. A gente vai ver muita coisa bacana de fotografia logo no primeiro episódio. É muito bonito acompanhar isso porque interage com a atmosfera dos personagens. Então, enquanto o personagem especificamente da Alex, enquanto o personagem da Alex está caminhando em busca de quem ela é, descobrir quem é a história dela, de onde ela veio, a câmera está sempre em movimento. Muitas das cenas dela, a gente anda junto com ela, acompanha todo o movimento e é dinâmico. Isso dá um dinamismo na série incrível, que foi uma das diferenças que eu vi com a primeira temporada. A primeira temporada eu achei em alguns pontos ela um pouco maçante. A primeira temporada tem 3 episódios a mais, a segunda temporada só tem 7 episódios, a primeira teve 10. Mas aí em alguns momentos eu achei que a primeira temporada foi um pouco maçante. A primeira temporada investiu muito mais no interior dos personagens, mas de uma maneira mais lenta. A segunda temporada ela tem uma dinâmica maior, ela tem mais ação. Então isso acaba refletindo muito na nossa maneira de absorver a temporada, e a fotografia é um dos pontos que ajuda muito para isso acontecer. Ainda em relação à primeira temporada com a segunda, a série traz alguns personagens novos, como a protagonista nova desse ano, mas a série também aprofunda personagens da temporada anterior. A Audrey Temple, ela é interpretada pela Hong Chau, ela ganha uma profundidade nessa temporada que na primeira temporada a gente não viu, a gente não conheceu. Na primeira temporada a gente teve poucas cenas dela e ela já aparece pra gente como uma espécie de chefe que tá ali derrubando o Colin, que era o chefe anterior, mas nessa segunda temporada a gente vê o caminho dela para chegar nesse posto. A gente vê que ela era uma simples secretária, e aí ela passa de secretária e ela conquista o posto de chefe. E a gente vai ver como isso acontece nessa segunda temporada. Para quem viu esse vídeo até aqui, eu vou chegar até mais perto. Vai começar a sessão spoiler. Então não diz que eu não avisei. Liga a sirene aí, que lá vem spoiler. Na primeira temporada a gente conhece a Audrey Temple muito rapidamente, em poucas cenas, ali derrubando o Colin, mas o que a gente não sabe é que essa derrocada do Colin foi armada totalmente pela Audrey. Ela, junto com a Alex, que é o personagem da Janelle Monáe, foi quem planejou todos os passos para poder tirar o Colin do poder e a Audrey poder assumir, sendo o novo Colin, como ela diz, sendo o novo Ron, acima do Colin. A Alex ela é uma resolvedora de crises. Então ela é aquela pessoa que as empresas chamam quando tem algum processo, algum empecilho, algum problema, para fazer com que ela convença as pessoas a retirar a queixa, entre num acordo. Então ela é uma resolvedora de crises. E para ajudar a Audrey, que é a namorada dela, ela resolveu ir atrás do Walter Cruz para tentar descobrir até onde ele sabia da Geist, até onde ele lembrava e qual problema isso podia dar. Isso deu problema, mas foi problema para a própria Alex. Então eu já falei demais sobre a série, né? Já deu uma canseira aqui, eu já tô cansado. Então eu vou falar pra vocês agora o que eu achei dessa segunda temporada de Homecoming. There's no one I can... It's hard for me to talk about this. I'm sorry. Essa segunda temporada, em relação à primeira, a série tá muito mais dinâmica, as cenas são mais rápidas, há um jogo de ação um pouco maior do que a primeira. Não vou mentir pra vocês que na primeira eu fiquei um pouco entediado ali, mas isso não fez com que a segunda temporada fosse à altura da primeira, né? A gente tem aí o Sam Esmail, ele sai da série na segunda temporada, ele não assume o controle criativo da série, ele tá só como produtor executivo. Sem a base do podcast para amparar a criação da segunda temporada, ela perde em qualidade no roteiro, porém ela é assistível, assim, eu já vi coisa muito pior.
Eu, inclusive, reassistiria porque eu amo a Janelle Monáe, eu gostei muito dela na série, então eu reassistiria muito de boa. A série mantém aquela estética oitentista, como eu já falei, a fotografia tá linda também, as atuações da Hong Chau e da Janelle Monáe são impressionantes, muito verdadeiras, sabem o que elas estão sentindo. Então assistam Homecoming, a segunda temporada, na Amazon Prime Video. E eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo, nos siga nas redes sociais, me siga nas redes sociais, para que você possa ficar por dentro do que vai vir por aí, por dentro das novas séries, e a gente continue compartilhando aqui esse elo, tá bom? Até o próximo vídeo e um abraço para vocês. Tchau, tchau.